Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Gênesis. Aleluia. Hoje eu passei o dia todo. Da metade do dia, né? Porque de manhã eu fiz algumas coisas, depois do almoço eu passei a tarde toda meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, li um capítulo, li a outro e pedindo a Deus uma mensagem. Aleluia. E a mensagem de outros fervendo na minha mente e eu caçando texto de Deus, eu quero uma mensagem para hoje e Deus não me deu. E a mensagem eu vou continuar de ontem, de onde eu parei. Aleluia. Onde nós paramos falando de quê? Nós paramos ontem, aleluia. Ontem nós começamos falando, lemos de Êxodo, falando de Moisés, Noé e de Abraão, não foi? Paramos falando da destruição de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Aí o tema é, a visita divina, aleluia, apresentando Deus como um visitante, aleluia. E hoje nós vamos falar de Jacó, que é o próximo depois de Abraão, aleluia. Então vamos dar sequência e ver, aleluia, o que Deus tem ainda para nós nesse tempo, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Abra as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Louvado seja o nosso Deus. Gênesis 28. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos, aleluia, meditar na palavra de nosso Deus. Aleluia, pois ela é vida para nós. Aleluia. Além dela ser viva e eficaz, ela ainda nos dá vida, nos faz viver. Louvado seja o nosso Deus. Nós vivemos por essa palavra. Quem não se alimenta dessa palavra morre, porque ela é o pão que alimenta a alma. Assim como o arroz e feijão alimenta o nosso corpo. A pessoa ficar sem comer arroz e feijão muito tempo, ele vai ficar debilitado, vai ficar desnutrido, vai acabar o ferro no corpo dele, Então a tendência é ele ficar desnutrido. Do mesmo jeito que a nossa alma sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a nossa alma não tem, ela cega, ela é fraca, O nosso espírito não tem a visão, porque é a palavra que ilumina os olhos do espírito, Aleluia. É tanto que diz que está escrito em Salmo que ela é a luz, que ilumina o nosso caminho e também ela é a lâmpada que clareia os nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos ler Gênesis 28, aleluia, no versículo 13. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Vamos ler no 13, aleluia. Santo é o nosso Deus. Nós vemos aqui, aleluia, que Deus ele visita aqueles que confiam nele, aqueles que buscam ele, aqueles que têm compromisso
Abraão, né? Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó ia vir Judá, de Judá ia rolar todas as gerações da tribo de Judá, aleluia, e dessa tribo de Judá ia se levantar o Cristo, o Salvador da nossa alma, aleluia, e ele, Jesus Cristo, aleluia, toda a humanidade, aleluia, está sendo abençoado. Todos aqueles de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas da terra, que se convertem, aleluia, a Jesus Cristo, é abençoados por Deus. Aleluia! Quem recebe Jesus, recebe as bênçãos de Deus com ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe Jesus Cristo na sua vida, quem aceita Jesus Cristo como Salvador, aleluia, ele passa a ser participante dessa promessa. Ele passa a fazer parte dessa promessa. Ele passa a desfrutar dessas bênçãos prometidas para Abraão e para Jacó. Aleluia! Através de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então aqui nós vemos Deus visitando Jacó, né? Aleluia! Para fazer promessas, para abençoar Jacó, né? E Deus prometeu para ele, olha aqui, aleluia, olha aqui, Deus continuou prometendo, dizendo, e eis que estou contigo. Deus estava dizendo, você não está sozinho nesse caminho não, você não está sozinho nessa terra, você não está sozinho nessa viagem, aleluia, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, Deus está conosco, aleluia, vamos confiar, porque Ele está conosco. Aí Ele continuou prometendo e dizendo, e te guardarei por onde quer que fores. Deus disse, Jacó, aleluia, onde você for eu vou estar também, aonde você estiver eu vou estar presente também. A partir de hoje, Jacó, eu me declaro seu amigo, sua companhia. Aleluia! Aí Deus continua falando mais, e te trarei e te farei tornar a essa terra. Deus disse, Jacó, eu vou trazer você de volta para essa terra. Você vai voltar para essa terra. Aí Deus disse, além de eu te trazer de volta para essa terra, Jacó, aleluia, eu não te deixarei. Está vendo? Aleluia! Deus está dizendo, eu não te deixarei até que eu cumpra o que eu estou dizendo. O que é que Deus te prometeu, irmão? Você confia, acredita, você está esperando? Acredita que Deus não vai te deixar enquanto Ele não cumprir. Aleluia! Acredita, porque o que Deus promete Ele cumpre. Aleluia! Mas você tem que se manter fiel. Aleluia! Porque Deus disse para Jacó, eu não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Aleluia! E você sabe a história de Jacó, se você seguir lendo aqui, ó, né? Aleluia, você vai ver que Deus não deixou Jacó até o último dia da vida dele. E quando Jacó morreu, Deus não deixou Jacó, Deus levou Jacó para mais perto dele. Né? Aleluia! E Jesus declarou a salvação de Jacó. Quando Jesus disse para os fariseus, vocês naquele dia, vocês vão ficar tristes, sabe por quê? Porque vocês vão ver Abraão, Jacó e Isaac no reino do céu e vocês lá de fora. Né? Aleluia! Ali Jesus declarou, né, que Jacó está salvo, que Abraão está salvo e que Isaac também está salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí Deus prometeu isso para Jacó e cumpriu. Deus não abandonou Jacó nem na hora da morte, porque Jacó morreu, você fala uma coisa, Jacó morreu abençoando os filhos
prisão, tirou da prisão e exaltou para ser governador da terra do Egito. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Também nós já vimos ontem que nós falamos sobre Moisés, que Deus visitou Moisés, exaltou Moisés como líder do povo de Deus, né? Aleluia! Tirou, visitou o povo também, tirou do Egito, aleluia! E levou esse povo, aleluia, abrindo o mar vermelho, mandando maná do céu, mandando codorniz, cuidando desse povo, tirando água da rocha, aleluia, protegendo o povo, de noite como a coluna de fogo, de dia como a nuvem, aleluia, a coluna de luz,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver mais na frente que Deus visitou, aleluia, uma mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, mas fala do esposo. Chama ela de a esposa de Manoá, né? Só sabemos que essa mulher é a mãe de Sansão, né? Aleluia. Manoá, o pai de Sansão. Aleluia. E o Senhor visitou ela, aleluia, e fez para ela uma promessa, que ela daria à luz do filho. Só que a mulher já era idosa, e ela, aleluia, não, aleluia, acreditou muito, né? Mas ela correu e foi falar com o esposo. E quando chegou lá, Manoá falou: mas ele falou alguma coisa para você? Aleluia, quem é ele? O nome dele? Ela falou: não, ele só me falou que o nome dele era luz do filho, né? E que o nome dele tem que ser Sansão. Aleluia. Ele falou também que nós não podemos cortar o cabelo dele. Ele falou também que nós não podemos deixar ele beber bebida alcoólica. Nós não podemos deixar ele tomar vinho, porque ele é consagrado a Deus. Ele é nascido Deus. Ele será o libertador de Israel. Ele será o juiz desse povo. Aleluia. E Manoá vai, aleluia, até um lugar onde ela se encontrou com esse homem. Aleluia. E quando chegou lá, aleluia, o Senhor visitou os dois de novo. E aí deu uma conversa ali com Manoá, né? Aleluia. E Manoá vai e pergunta assim para ele: qual é o seu nome? Você nem falou para nós quem é você, qual é o seu nome, para que nós possamos, aleluia, saber quem foi, né, que nos fez a promessa. Aleluia. E aí qual foi a resposta dele? Ele disse assim: por que você pergunta meu nome se é maravilhoso? Aleluia. Quem é chamado na Bíblia de maravilhoso, irmão? Isaías capítulo 9, verso 6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Aquele homem era o nosso Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Então ele visitou esse casal, aleluia, e fez promessa, aleluia, que mais tarde se cumpriu. Aleluia. E todos sabem a história de Sansão, né? Aleluia. Depois, mais tarde, o nosso Deus visitou um jovem, né? Um adolescente chamado Samuel. Samuel deitou para dormir dentro do templo, né? Aleluia. Quando as lâmpadas estavam acesas ainda, ele deitou para dormir. E de repente Samuel escuta a voz, aleluia, dizendo: Samuel, Samuel, aleluia. E ele achou que era Eli. E por 3 vezes ele foi até Eli. Ele disse: não, te chamei, vai dormir. Ele chegou lá na última vez. Aí ele disse para ele: quando você ouvir de novo, você responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nem sempre que tem alguém para orientar, irmão, para que você conheça Deus. Aleluia. Deus levanta líderes, é para isso, é para revelar e ensinar o povo a conhecer Deus. Os líderes que estão por aí vão ensinando o povo a ganhar dinheiro, ensinando o povo a buscar a coisa da terra. Isso não é líder levantado por Deus, isso é líder levantado pelo diabo, levantado por Amon, levantado pela avareza. Aleluia. Líder verdadeiro é levantado para ensinar o povo a conhecer Deus, a responder Deus, a falar com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí quando aconteceu a outra vez que Deus veio, aleluia, ele chamou Samuel. Ele agora já sabia como responder. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Deus levantou Samuel, ainda jovem, a profeta de Israel. Consagrou ele ali. Aleluia. E disse: a partir de hoje você é o profeta dessa nação. Aleluia. A primeira profecia que você vai dar é para Elias, para Eli.
é para o mal mesmo. Você entendeu? Aleluia! Que nós possamos, irmãos, estar na qualidade para Deus nos visitar para o bem. Aleluia! Um dia, louvado seja o nome do Senhor. De novo nós não vamos concluir. Aleluia, porque não deu tempo de chegar até Jesus, irmão. Tem que chegar. Aleluia, nem Deus trabalhado chega no Novo Testamento. Aleluia! Aí nós vamos ver a visita em pessoa. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Deus visitou. Aleluia! Depois de Davi, depois do profeta Jeremias, depois de Isaías, depois, aleluia, de Daniel lá na Babilônia, depois de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, que Deus visitou ele, depois que Deus visitou, aleluia, Esther e Mardoqueu lá na Pérsia, aleluia, Deus visitou a terra, ele visitou toda a humanidade. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! E nós vamos parar por aqui. Outro dia nós continuamos falando sobre essa visita universal. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! O horário já foi. Aleluia! Depois nós continuamos falando da visita que Deus fez, né? Essa visita universal. Uma visita, aleluia, a qual, aleluia, atingiu toda a terra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus um dia te visitou. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia nós recebemos a visita. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós, além de, aleluia, Deus nos visitar, nós aceitamos a visita dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outro dia nós continuamos, amém? Aleluia. Outra questão nós vamos estender, aleluia, sobre o assunto do Novo Testamento. Aleluia. Mas fique com isso na sua mente. Para quando nós chegar no Novo Testamento, aleluia, a sua mente está aberta para entender. Aleluia. A escada de Jacó que eu falei que ia falar, né? Aleluia. Leia aí para mim. João. E nós vamos encerrar de orar. Aleluia. A escada que Jacó viu. Ele viu uma escada que, aleluia, ela atingia do céu da terra até o céu. E os anjos subiam e desciam nessa escada. E no topo da escada estava o Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. João capítulo 1. Aleluia. E o verso 50, do 50 para frente, eu estou dando o versículo. Aleluia. Sei que é 50. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Se achar, pode achar. Aleluia. Onde Jesus fala com Natanael. Aleluia. Qual? 50, isso. Então não esqueci. Aleluia. Isso. Pode ler. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vinde debaixo da figueira, vês coisas maiores do que estes verás? E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Você descobriu aí quem é a escada? Descobriu quem é a escada que Jacó viu? Aleluia. Aí Jesus vem e diz assim, ó. Aleluia. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
lado dele. Os católicos, se quiserem anjo da guarda, aleluia, tem que se consertar, tem que abandonar a idolatria, parar de adorar Pedro, João, Tiago, Maria, parar de adorar a imagem de escultura e aceitar Jesus Cristo como Salvador, para que o anjo venha para ficar com eles. Aleluia! Sem Jesus não tem anjo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então, aleluia, é mentira do padre, do papa, de todos, aleluia, que dizem, né, que agora é mais de escultura e tem anjo da guarda. Não, anjo da guarda só tem quem abandonou a idolatria. Quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, aleluia, aí Deus ordena o anjo e diz, por exemplo, no dia que a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, aleluia, faz a oração de confissão que nós falamos, Senhor, recebe essa alma, aleluia, escreve o nome dele no livro da vida, Deus lá no céu já está escrevendo. Quando nós terminamos a oração, aí Deus olha para o anjo que já está lá, aí Deus olha para o anjo e diz, anjo, a partir de hoje, aleluia, você vai viver na terra, você vai guardar essa pessoa, você vai ficar ao redor dele, não deixa de algo aproximar dele. Aí Pedro vem e diz assim, meus irmãos, aleluia, vigiai, porque Satanás está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando tragar a vida de vocês. Por que ele está ao redor? Porque ao redor quem vai é o anjo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Eu já expliquei isso aqui até uma cena, né? Aleluia! Nós estamos de pé. O anjo está aqui, ó. Aqui está o diabo, aqui está o anjo. É? Aí o diabo vem para cá, o anjo diz aqui não. Aí vai para lá, aqui não. É? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí quando nós estamos temendo a Deus, o anjo permanece nos guardando. Quando nós desobedecemos a Deus, aí o anjo sai de pé. E aí onde vem o desastre? Aí a casa é alugada, a casa é destruída. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, porque está escrito que o anjo só acampa ao redor dos que temem a Deus. Quem está em pecado não teme a Deus coisa nenhuma. Né? Aleluia! Quando a pessoa peca, o anjo afasta. Aleluia! E aí é onde nós vemos o caos que vem sobre a pessoa, porque ele fica desprotegido. Amém, meus irmãos? Aleluia! Que Deus abençoe, que vocês sejam visitados pelo Senhor, que vocês possam receber na sua casa, no seu trabalho, aleluia, onde você estiver, a visita de Deus constante, que vocês possam ser visitados pelo Senhor ainda esta noite, aleluia, que vocês possam receber na vida de vocês, na casa de vocês, a visita divina, a visita do Senhor, e que a
Assim, ó.